Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Uma vez eu estava dando um plantão de psiquiatria, logo no começo da carreira, eu ainda era até residente lá do Hospital das Clínicas da USP. E aí eu tive que internar um menino lá numa madrugada, que chegou um menino de 18 anos, completamente alucinado, delirante, com dificuldade de se movimentar, com dificuldade de se concentrar, com um medo enorme, uma sensação de perseguição enorme, um sofrimento. Aquele quadro foi extremamente sofrido de assistir, tá bom? E ele era um menino que tinha tido uma intoxicação por maconha, tá? Aquilo foi uma psicose canábica, que chama aquilo. E algumas pessoas até desenvolvem uma doença crônica, uma psicose crônica, tipo uma esquizofrenia, com o uso de maconha. É a minoria, mas existe, tá, pessoal? Então temos que sempre lembrar disso quando a gente fala desses assuntos de substâncias que agem no cérebro. O que eu queria falar é de uma parte da maconha que chama canabidiol. Canabidiol é 40% da quantidade de substâncias que tem na planta original, tá? É bastante, é quase metade, é canabidiol. O que o canabidiol faz? Ele age como uma chave para duas fechaduras no nosso corpo. Essas fechaduras são chamadas receptores de cannabis, tá? Muito bom. Então, nós temos duas fechaduras. Uma fechadura está no sistema nervoso, pessoal, cérebro e sistema nervoso periférico também. Quando você usa o canabidiol nessa fechadura, o que acontece? Você tem uma sensação de bem-estar, né? Por que tem esse negócio do bem-estar? Olha que interessante. Porque tem a diminuição da reação de estresse. A produção de hormônios de estresse diminui. Você age em locais e que faz com que a gente diminua o alerta ao mundo externo. Você fica mais relaxado, menos alerta. Tem também uma modificação de memória de curta duração, que você também não consegue lembrar muito do que está acontecendo agora. Então, o mundo fica menos agressivo. Quando o mundo fica menos agressivo, o que acontece? Você vai em busca... Naturalmente, se você não tem ninguém te agredindo, você vai em busca da manutenção e promoção da vida. O que é isso? Você vai ter mais fome, vai buscar mais alimentos, você vai buscar mais sexo, você vai buscar descansar mais, tá bom? Então, são sensações boas que ocorrem. Agora, muito interessante, vocês já ouviram, bom, tem o óvulo e o espermatozoide. Quando eles se juntam, formam um negócio chamado ovo, né? E o ovo tem que grudar na parede do útero da mulher para que a gestação comece e continue, né? O canabidiol ajuda a aumentar essa implantação do ovo, quer dizer, melhora a fertilidade. Então, melhora todas as funções biológicas de promoção da vida, tá bom? Bem legal isso. Bom, outro lugar que age o canabidiol, a outra chave é o sistema imunológico, nosso sistema de defesa, né? Promoção da vida também, a nossa defesa contra coisas externas, né? Então, contra o quê? O sistema imunológico é o sistema que faz inflamação, faz reconhecimento de câncer, faz reconhecimento de ataques de micro-organismos externos, tá bom? Quando tem a reação inflamatória, você já tirou uma pelinha do dedo e fica vermelho, inchado, aquele entumecimento, avermelhamento, aquilo é a reação inflamatória. Quando a reação inflamatória é muito grande, ela destrói coisas dentro de nós, tá? De tão forte que é a reação. Porque as células vão tentar destruir o inimigo, destrói também o amigo um pouco. Então a reação inflamatória exagerada não é boa, tá? E o canabidiol faz o quê? Diminui a reação inflamatória. Então, funciona como um anti-inflamatório, tá? Uma outra coisa, ele faz com que as células de defesa consigam andar um pouco melhor para lá e para cá. O que acontece com isso? Quando a gente tem um câncer, por exemplo, que é uma célula nossa que perdeu o controle, o macrófago, que é uma célula grande que come, macrófago, né, de comer, ele vai lá e come o câncer. Olha que legal. Uma outra coisa que o canabidiol faz é aumentar a morte programada das células. Toda célula tem uma data de validade, vocês sabem disso. O nome técnico é apoptose.
O canabidiol aumenta a apoptose, então você tem também uma diminuição de células tumorais por aumento da morte programada, né? É uma droga benéfica e realmente já está sendo liberada num monte de lugares, inclusive no Brasil, tá? Eu queria falar um pouquinho de uma... Toda droga externa, ela só funciona dentro de nós se a gente tiver o sistema dentro nosso próprio. E nós temos um sistema, essas duas fechaduras, elas não foram feitas para a maconha que está lá fora na natureza. Elas foram feitas para uma substância interna que a gente produz que faz o efeito da maconha. Tá? Como chama essa substância? Anandamida. Anandamida, tudo junto. Ananda, em sânscrito, quer dizer felicidade suprema, pessoal. Então, nós temos o sistema interno de regulação baseado nos receptores de cannabis, mas produzindo as substâncias nossas, os nossos canabinoides. Tá? O exemplo mais legal é assim, o barato do corredor, sabe? Do cara, do maratonista que gosta, corre não sei quantos 1000K, 30K, 10K, 20K, 50K, 100K e vai correndo um K sem parar. Por que ele gosta disso? Porque o corpo dele aumenta a produção dessa anandamida e ele tem prazer. Então o corredor ele é um viciado em maconha natural. Tá? A gente tem que... Estou brincando aqui para vocês entenderem um pouco. O assunto é mais complicado do que isso, mas em poucas palavras para a gente entender. Uma coisa legal também é doença de Alzheimer. Alzheimer é o nome do alemão. O Alzheimer, que a gente fala popularmente, vai acumulando uma substância entre os neurônios do cérebro e vai matando o neurônio. O canabidiol faz com que essa substância seja também comida pelos tais macrófagos. Então, tem uma chance de diminuir demência por Alzheimer. Tá? Uma série de efeitos positivos, vários estudos, e ainda em andamento, nós não temos uma resposta final sobre tudo, né? Mas, obviamente, uma droga, mais uma substância da natureza, que a gente usa em nosso favor, né? Muito bom isso. Uma última palavra. Muito se fala sobre legalização da maconha, né? O álcool é no mínimo 2 vezes mais letal do que a maconha, tá? Em número de problemas. 2 vezes mais, o álcool, que é uma droga lícita, tá? A maconha é uma droga ilícita na maioria dos países, tá bom? Então, talvez a gente pudesse pensar em legalização para não deixar o dinheiro que é enorme desse consumo de maconha no mundo na mão de bandido e colocar na mão de gente um pouco mais séria, tá bom? Tchau, pessoal.